Persona em Foco recebe hoje mais uma estrela das nossas artes cênicas, Irene Ravache, uma presença marcante nas telas e nos palcos. Para conversar com ela, contamos com dois grandes amigos e companheiros de palco da Irene. São eles Ivan Lima. Nossa, a Irene eu conheci em 71 fazendo a Ratoeira. Nós somos cariocas, então são dois palhaços. Um olha para a cara do outro e começa a rir sem parar. E assim foi o nosso entrosamento na Ratoeira. E é uma pessoa que eu adoro, porque é uma atriz espetacular, é uma amiga impressionante, inteligente, sensível. Não tenho o que falar de adjetivos para a Irene. E isso é do coração mesmo. Eu a considero como uma irmã, né? Uma irmã eterna que eu tenho dentro dessa profissão maravilhosa que nós temos. E Juca de Oliveira. Tive o prazer imenso de conhecer Irene Ravache durante a feitura de uma peça maravilhosa que nós fizemos, que foi A Cozinha, de Arnold Wesker, dirigido por Antunes Filho. E eu conheci uma das maiores atrizes de todos os tempos desse país. Mais tarde tive o outro prazer de trabalhar com ela em De Braços Abertos, que foi um enorme sucesso em todo o Brasil. Ela é excepcional, ela é gentil, ela é educada, ela é simpática, ela é alegre, ela é um triunfo. Irene, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Juca. Obrigado, Ivan. Juca, por favor, você começa? Irene, como você descobriu que queria ser atriz? Mas eu não queria ser atriz, eu queria ser bailarina. Aí a minha mãe não deixou. Aí eu fui assistir um espetáculo no Teatro do Rio, não é num Teatro do Rio, chamava-se Teatro do Rio. Né? E eu fui assistir a Ratoeira, de Agatha Christie. Quando eu vi o espetáculo, eu falei, eu não pude ser bailarina, mas eu acho que eu posso ser dessa gente. Sobretudo, eu achava que eu podia ser daquelas pessoas. Aí, se alguém me perguntasse, você quer ser atriz? Eu ia dizer sim. Você quer ser figurinista? Sim. Quer ser cenógrafa? Eu ia dizer sim. Eu achei que eu tinha... Eu me achava meio peixinho fora d'água. Eu achei que eu tinha encontrado a minha turma. E foi assim. Aí, perguntei para o Labanca, que era um ator. Fui esperá-los ao final do espetáculo e perguntei, como eu faço para trabalhar nisso que vocês trabalham, para ser de teatro? Ele falou, procura a Fundação Brasileira de Teatro, que é a direção da Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes, exato. Eu fui lá e me matriculei. E foi uma felicidade para nós todos, né? Ganhamos uma excepcional atriz. De verdade, de verdade. Isso corre por conta. E depois da Dulcina? Depois você da Dulcina, foi para o Teatro Jovem, é isso? Fui. O que era esse Teatro Jovem? O Teatro Jovem era um teatro dirigido pelo Kleber Santos. Era um teatro meio amador, meio semiprofissional. Por que semiprofissional? Porque às vezes tinham participações de atores profissionais também nos espetáculos. E aí eu fui para lá. Fui fazer a primeira peça, Aonde Vais, Isabel, de Maria Inês Barros de Almeida. Irene, nós vamos começar a lhe mostrar os depoimentos que nós temos gravados para você. O primeiro deles é de alguém dessa peça. Aonde vais, Isabel? Aonde vais, Isabel? Eu tenho a maior admiração pela Irene, não só como pessoa, mas também como atriz.
Nós começamos as nossas carreiras mais ou menos ao mesmo tempo, no início dos anos 60. Já tínhamos feito, tanto eu quanto ela, uma ou duas peças, mas nossa estreia profissional, eu acredito, foi em Aonde Vai Isabel, um texto de Maria Inês de Almeida que foi feito no Teatro Jovem, aqui no Rio de Janeiro, com direção do Kleber Santos. Enfim, a partir daí nós estabelecemos uma relação extremamente amistosa, com muito respeito, muita admiração, e ela foi para São Paulo, eu fiquei no Rio de Janeiro, então nossos contatos eram esparsos, mas ainda assim chegamos a fazer algumas coisas na televisão ao longo de todos esses anos. Bom, Irene, eu só espero que a gente continue a se encontrar na televisão e espero que em algum momento a gente faça alguma peça juntos, quem sabe ainda, né? Um grande beijo para você, Irene, todo o meu respeito e toda a minha admiração por você. Ari, querido, muito obrigada. Eu também espero. Eu acho que a gente ainda vai se cruzar num palco. Irene, você estava se preparando para se tornar uma atriz, mas resolveu, de repente, fazer apresentação de telejornal. Como é que foi isso? Como é que você conciliou? Ô, Juca, quando o Sérgio Brito foi assistir o espetáculo lá no Teatro Jovem, ele me levou para fazer, ele tinha o teleteatro. Primeiro foi na TV Tupi, depois na TV Rio. E eu fiz algumas participações lá, como atriz. Aí, na TV Rio, começaram a me convidar. Começaram a me convidar para fazer vários tipos de programa. Aí eu fiz um programa que era dirigido pelo marido da Maria Inês Barros de Almeida, que era o Alfredo Soto de Almeida, que sabia tudo de televisão. Ele tinha vários programas. Entre eles, ele tinha um programa chamado Atualidades Alemãs. Atualidades Alemãs. Dava traço no Ibope. Sabe o que é traço? Quando não dá nenhum. E ele me chamou para apresentar o programa. Eu fui aí, mas ninguém via, nem meus parentes viam, ninguém. Mas eu fiquei lá. Aí me chamaram para fazer telejornal. Eu me sindicalizei como radialista, que era a prática da época, e fiquei fazendo telejornal. E no telejornal eu trabalhei com gente muito interessante. Quem apresentava o telejornal era o Heron Domingues, que era um apresentador super reconhecido. O Heron Domingues foi o homem que anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha uma personalidade, uma importância. Aí tinha Nelson Rodrigues, que escrevia as crônicas dele, João Saldanha na parte de esporte, a parte de social era do Ibrahim Suede. Era um time, né? Nossa! Era um time. E eu? Assim, e você fazia a parte de esportes, não era? Também. Atualidades esportes. Não entendia nada. Isso que eu ia perguntar. Ivan não entendia nada. Eles me chamaram, tinha um programa chamado Atualidades Esportivas. O Raul Londras, que também era outro comentarista, Luiz Mendes. Eles falaram assim, Irene, você não quer fazer? Não tem mulher fazendo. E eu falei assim, mas eu não entendo nada. E eu estava grávida do Irã. Meu filho vai fazer 54 anos. Então, veja quanto tempo tem isso. E aí eu ia. Eles diziam assim, mas a gente escreve o que você tem que falar. Eu falei, tá bom. Aí eu dormia, né? Porque grávida tem sono. Então eu dormia no primeiro tempo eu dormia muito. No segundo tempo eu ainda via alguma coisa. Mas aí eles me passavam. Nesse telejornal, eu grávida, que o Nelson Rodrigues tinha uma das crônicas, né? Ele escrevia crônicas sobre o Rio de Janeiro. Um dia ele estava lendo sobre que a mulher era uma chata, toda mulher era uma chata, até a grávida. Aí ele olhou e me viu. Mas ele terminou a crônica dele, aí depois ele falou, desculpa, minha filhinha, desculpa. Era o tempo que não tinha teleprompter, era o tempo que a gente lia. Eu terminava esse telejornal, aí eu ia fazer teatro, e a televisão era no Jardim Botânico, eu ia fazer teatro lá
no centro da cidade. E depois do teatro eu ia fazer show de Carlos Machado, que era conhecido Rei da Noite, na Boate Freds. Maravilha. Então a minha vida começava às 18 horas, terminava às vezes às 2 da madrugada, às 6 da manhã o bebê chorava. Então era uma vida corrida. E eu ia do teatro para o show com os originais do samba. Um dos integrantes dos originais do samba era o Mussum. O Mussum, ele me chamava de Branqueles. Ô, Branqueles, vamos lá, Branqueles. E eu ia com eles. E a peça que nós fazíamos era do Graça Mello. Era um elenco, mas era um elenco tão grande. Tinha o balé da Mercedes Batista, o balé afro da Mercedes Batista. Nós éramos seguramente 45 pessoas em cena. E aí entrava a turma da batucada, que eram os originais do samba, Branqueles, né? E depois nós íamos para o show de boate. A sua experiência com teatro de revista foi essa com o Carlos Machado? Foi. Mas sabe como é que eu fui parar no Machado? Como? Eu fazia telejornal. Aí falaram assim, precisamos entrevistar o Carlos Machado, o Rei da Noite. Gente, ser o Rei da Noite lá no Rio de Janeiro era uma coisa, ele era um homem de uma importância, além de importância, era um homem muito conhecido. Eu nunca tinha entrado numa boate. A primeira vez que eu entrei numa boate, vocês sabem o que é boate? Bom, a primeira pergunta. Foi durante o dia. Eu entrei, as mesas com as cadeiras em cima das mesas, né? E eu entrei e tinha só isso que tinha. No palco estava acontecendo uma coreografia do Lenny Dale, começando a bossa nova. Quando acabou aquilo, que eu fui entrevistar o seu Machado, e eu falei assim, eu quero trabalhar aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas o que eu vou fazer com a moça séria do telejornal? O que eu faço com você? Eu falei, eu não sei, deixa eu entrevistar o senhor, que me mandaram aqui para isso, mas eu quero trabalhar aqui. Ele falou, eu vou pensar em alguma coisa para você. Aí ele pensou. Bom. Então, depois acontecia o show, aquelas mulheres lindíssimas, porque elas eram lindíssimas, as bailarinas, as girls, né? Aí eu entrava toda vestida, com um uniforme de aeromoça, com um monólogo do Chianca de Garcia, que escreveu um monólogo para mim sobre o Rio de Janeiro. Ninguém achava que ia dar certo aquilo numa boate. Deu certo. Irene, e como o pessoal do jornalismo recebeu esse trabalho seu no teatro de revista? Quero saber. Tinha um diretor, o diretor do telejornal. Ele, um dia quando, às 3 da manhã, está acabando lá o show e eu estou saindo, esse homem chamava-se Rubens Amaral. Ele está na porta. Me disseram que você estava fazendo um show numa boate e eu vim ver. Eu vim ver achando que isso não seria possível, não seria compatível a mulher séria do telejornal fazer o show da boate. Pode fazer. Pode fazer. Não tem... Você pode fazer. Ele ainda falou. Que maravilha. Irene, nós fomos buscar o depoimento de um ator, um companheiro seu dessa época do teatro de revista. Olha só o que ele fala sobre você, hein? Oi, Irene, um beijo saudoso para você. Vou relembrar aqui os seus primórdios em termos de trabalho, quando você, recém-saída da Fundação Brasileira de Teatro, fundada pela Dulcina de Moraes, você queria uma oportunidade profissional e foi parar no show na madrugada do Rio de Janeiro, tão efervescente nos anos
finais dos anos 60, de contracenar comigo, de fazer uma cena rápida, mas que significaria um marco para você, porque seria verdadeiramente o seu início profissional. E eu estou agora aqui para reafirmar que foi maravilhoso ter começado com você essa sua lida e profundamente gratificado pelo quanto você significa na cena brasileira. Uma atriz extraordinária que venceu todos os percalços, esses percalços tão comuns a todos os atores também, para atingir aquilo que a gente realmente deseja. E você atingiu, Irene. Você é uma glória do teatro brasileiro. Ai, Ari. Um beijo. Ai, Ari, para você, Ari. O Ari é um ator, é um ator extraordinário, Ari. Nós fazíamos um quadro sem palavras. Ele era um cliente e eu era uma garota de programa. Era prostituta mesmo, chamava garota de programa. E era um pouco na base do Irma La Dulce, porque ela era muito ingênua, ela tinha um jeito meio ingênuo e era muito bonitinho. E, olha aí, Ari, né? Nós vamos agora um intervalinho rápido, voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Pronto, vamos em frente. No Persona em Foco de hoje, nós temos o Juca de Oliveira e o Ivan Lima vasculhando a vida de Irene Ravache. A Ratoeira foi a peça que te inspirou a fazer teatro. Foi. 10 anos depois, você produz essa peça, aliás, com Ivan Lima. Ivan. Exatamente. Como foi o reencontro desse primeiro amor? Ah, Juca, você sabe, eu fiquei tão emocionada porque eu ia fazer a Ratoeira. Porque eu não podia imaginar que um dia eu fosse fazer aquela peça. Não, imagina, né? Começando. E eu fazia... A personagem chamava-se Miss Caswell. Miss Caswell, exato. Miss Caswell. E foi... Eu, às vezes, eu dizia assim, não posso acreditar que eu estou fazendo isso. Essa peça que eu vi, né? Quando eu era iniciante, isso mexe muito com a gente, muito. Você acha que... Eu gostei muito de fazer, era muito bonito, né, Ivan? Irene, no espetáculo Roda Cor de Roda, que você fez esplendorosamente bem, ganhou todos os prêmios do ano, foi dirigido pelo querido e saudoso Abu Janra, né? Sim. E eu pude acompanhar. Você acha que uma atriz em começo de carreira, se ela receber prêmios, é bom ou é ruim para a carreira dela isso? Depende dela. Se ela acreditar que prêmio é tudo na vida, vai ser muito ruim. É muito bom receber prêmio. Eu gosto. Mas envolve tanta coisa, né? Isso é verdade. Envolve a premiação, não envolve muita coisa? Eu acho que envolve. Então, se ela ficar, agora recebi todos os prêmios, ganhei mulher por unanimidade e não sei o quê, papapá, acho que vai ser ruim. Mas se ela entender que aquilo faz parte, que um ano ela vai ganhar, outro ano ela não vai ganhar, que um ano ela vai fazer sucesso, outro ano não vai fazer, que um ano ela vai pegar um personagem muito bom, que o outro ano o personagem talvez não seja tão bom a atuação dela, aí não tem importância. Aí vai. Mas para a carreira, não. Não, né? Irene, quem será dessa peça, Roda Cor de Roda, que mandou uma mensagem para você? Vamos ver. Comadre Irene Ravache, é sempre muito gostoso falar com você, falar de você. Né? Aliás, é gostoso falar de você, mas me dá sempre aquele gostinho amargo de vontade de estar ao seu lado de novo num palco, ou através da televisão ou do cinema. Né? Foi a minha parceira mais assídua
durante toda a minha carreira. Né? Me lembro da primeira parceria que nós fizemos em teatro, foi Roda Cor de Roda, no Edifício Itália. Eu, você e a saudosa atriz Lilia Lemmertz. Foi um grande sucesso, um maravilhoso sucesso. Foi ali que você despontou como uma das maiores atrizes desse país. É sempre muito gostoso falar de você e te ver. Estou com saudade de você. Um grande beijo para você. Boldreco! Boldreco! O Boldrin, eu fui mulher do Boldrin no cinema, na televisão e no teatro. Aí um dia eu falei para ele assim, Boldrin, eu acho que eu vou pedir pensão para você. Não é? Eu sou sua mulher em tantos setores, acho que está na hora de eu te pedir uma pensão. Boldrin é um querido companheiro, é um grande apresentador, um grande contador de causos, né? Me diga uma coisa. Você respeita cada palavra do texto que você interpreta ou você costuma inventar, entende? Costuma improvisar? Claro que não respeito. Eu não. Mas não é esse respeito que as pessoas pensam de uma reverência. Não. E também não é uma mexer ou improvisar assim. Não, você vai lendo, você vai vendo. Aqui, essa frase, se ela terminasse aqui, principalmente em comédia, ela ia ter um efeito melhor. Tem 3, 4 palavras a mais que não têm a menor importância, mas que tiram o tempo da comédia, por exemplo. Em comédia, você sabe que você escreve muito bem comédia. Mas isso você só pode fazer quando você está trabalhando a favor daquele texto e a favor daquele autor. Eu fiz essa pergunta porque aconteceu uma coisa conosco muito interessante. Nós estávamos fazendo De Braços Abertos, da Maria Adelaide, e um belo dia você chegou para mim e disse assim, Juca, para. Sabe o que está acontecendo? Você não sabe decorar o texto. Eu falei, como eu, um ator, há 20 anos no palco, não sei decorar o texto? Que absurdo! Como é que ela consegue dizer? Você não sabe decorar o texto. E aí a Irene, eu falei, mas como é que se decora? E aí você me explicou como é que decorava. Ele falou assim, Juca, decorar, aliás, essa é uma lição para todas as pessoas. É maravilhosa que eu aprendi. Decorar é a coisa mais simples que existe. Palavras de Irene. Você pega uma receita de remédio e diz assim, abra o vidro desrosqueando a tampa. Abra o vidro desrosqueando a tampa. Põe 2 colheres numa xícara. 2 colheres numa xícara. E assim você vai até o final. E eu aprendi a fazer. Agora, E agora você diz que pode improvisar, meu Deus do céu? Vai improvisar. Não. Improvisar é outra coisa. Improvisar é quando acontece algo em cena, que aí você tem que improvisar. Você já improvisou comigo, porque eu tive um branco em cena, ele veio em meu socorro. Acho que também já aconteceu com a gente. Aí você improvisa. Não, estou dizendo quando você está estudando aquele texto. Uma coisa é decorar. Você decora que nem decora as páginas amarelas. Leu a primeira frase, repete, leu a segunda frase, repete, aí lê a primeira e a segunda outra vez, aí lê a primeira, a segunda e a terceira, em branco. Decora, vai decorando. Porque você precisa ter aquelas palavras armazenadas. Você declarou que não gosta de trabalhar com diretores impositivos, né? Por quê? Não é o diretor que seja impositivo. Eu não gosto de trabalhar com um diretor desagradável, mal educado. É um diretor que vai te exaurindo a troco de uma viagem pessoal dele. E não de uma proposta. Faz proposta, eu vou atrás. Faz uma proposta, eu vou atrás. E agora, então, eu acho que eu estou... Porque eu não justifico.
o diretor fala assim para mim, essa cena que você fez agora, você fez assim, assim. Eu escuto. Eu escuto e tento fazer sem dizer. Antes eu dizia, mas sabe por que eu fiz assim? Porque eu imaginei. Essa explicação eu não dou mais. Não interessa. Não interessa para ele. Ele quer um resultado. Eu tenho que atingir aquele resultado. Agora eu ficar dizendo, mas sabe o que foi? É porque eu tentei fazer, tentou, não conseguiu. Quase é igual a nada. Irene, Entendeu? Então, você trabalhou com Antunes Filho e Walter Avancini, entre outros, mas esses dois não são diretores absolutamente fáceis de se compreender, saudosos que nos deixaram já. Antunes, sim. agora mesmo. Você teve algum problema com alguns desses diretores por causa disso? Lógico. Mas fiquei amiga deles depois, né? Porque nada como o tempo para ajeitar as coisas. Né? O tempo, ele não serve para isso. E se você não conseguir se ajeitar, você está marcando uma touca, né? Mas tive, sim, o Antunes, meu Deus, o Antunes. Primeiro que ele só gostava do Juca, é verdade? Só gostava do Juca. O único que tinha talento lá era o Juca. Não, brincadeira. Mas o Antunes era... eu tive muita dificuldade com ele. Eu não tinha humor naquela época. Hoje, talvez, se eu tivesse, teria a mesma dificuldade. Acho eu. Mas o Antunes era... Gente, nada era bom, né? Para ele. E vai ver que não era mesmo, né? Nada era bom. Mas quando você é muito jovem, você ainda está assim, com o ego muito inflado, você fica magoada. Eu ficava magoada. Então, eu me dei mal. Com a Avancini, aí o Antunes eu pedi para sair do espetáculo. O Avancini eu não pedi para sair porque ele me mandou embora. Não deu tempo, ele me mandou embora. Mas depois ficamos amigos. 2 grandes diretores. Um de televisão, o outro de teatro. 2 de seus grandes sucessos foram Uma Relação Tão Delicada e De Braços Abertos, monólogos, 2 personagens. Peça de 2 personagens. Você fazia isso produzia esse espetáculo por uma questão de orçamento ou porque você gostava de olho no olho? Olho no olho, Juca de Oliveira, olho no olho. De braços abertos. Que coisa deslumbrante, não é? Nós ficamos 4 anos em cartaz, peça de Maria Adelaide Amaral, texto brilhante. E só paramos porque você parou. Parei. Eu queria continuar. Eu tenho que ouvir isso o resto da minha vida. Mas é verdade. É verdade. Foi verdade mesmo. Mas eu amava aquele texto. Amava apaixonadamente aquele texto da Adelaide. É lindo, esse texto era lindo. Não era? Maravilhoso. Você fazia mal, Juca? Carregava ele, fazia mal. Você também. Você era péssimo. Ela ganhou todos os prêmios aqui e lá fora. Irene, vocês estão falando aí da Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide Amaral. Minha querida Irene, mais de 40 anos de amizade, de tantos trabalhos juntas. E você é muito mais do que uma amiga, você é uma irmã para mim, uma querida irmã. Estamos juntas em todos os sentidos. E eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte. O que de mais importante e significativo você aprendeu com os seus personagens? A Adelaidinha é minha irmã mesmo. É minha irmã, mais que irmã, é minha amiga. Né? Porque ela é uma amiga excepcional, a Adelaide. Quem tiver a sorte de tê-la como amiga, tem tudo. Ai, Adelaide, o que eu aprendi foi reforçar algumas crenças no ser humano e ajudar a destruir algumas. Sou muito grata. Você nunca mais é a mesma depois que você passa ou que você deixa um personagem passar por você. Nunca mais é a mesma pessoa. É isso.
Peço licença a vocês para mais um intervalo. A gente volta já já com o Persona em Foco. Estamos de volta. Hoje nós temos aqui os atores Ivan Lima e Juca de Oliveira. E eles estão conduzindo um delicioso bate-papo com a Irene Ravache. No SBT você fez a novela Éramos Seis, que foi um enorme sucesso. Sim. É verdade que você revolucionou o visual da novela, porque você não concordava nem com as roupas e nem com o cenário? Porque vocês imaginem o seguinte, a Dona Lola, que é a personagem, ela é uma mulher muito simples, o marido também. Eles lutam com uma dificuldade financeira. Tem 4 filhos. A Dona Lola faz as roupas das crianças, ela cozinha. O marido dela trabalhava numa loja de tecidos, ele era vendedor. E eles, é falado isso, eles têm uma dificuldade financeira. Eu cheguei para gravar, Juca, eu tinha pérolas, de Tereza, né, pérolas, uma roupa muito elegante. As crianças eram paginadas, as roupas, o quarto. Eu tinha candelabros na minha casa, eu comecei a gravar mal, fiz mal a primeira cena, mal a segunda cena, fiz mal. Aí o Henrique Martins, nosso querido diretor, saudoso, o alemão, que era o apelido dele, me chamou e falou assim, você não está gostando de fazer? E eu falei, eu adoro o papel, mas eu acho que está tudo errado. Eu não posso vestir essa roupa. Olha aqui, me botaram um cílio postiço. Como é isso? Estou toda maquiada. Essa mulher vai no tanque. Aí ele falou, e como é que você acha que você devia se vestir? E tinha a figuração. Eu falei, com a roupa da figuração. Aquela é a roupa da Dona Lola. Aí falei, a minha casa está errada, essa não é a minha casa, não é a casa dela, né? E aí eles mudaram, o Newton Travesso, que é eu acho o Newton Travesso, quem entende de televisão? Newton Travesso, entende. Eu devo muito a ele. O Newton Travesso era o diretor-geral, ele veio, ouviu o que eu colocava, aí ele chamou o Rubens Evald Filho, que nosso amigo querido, que também partiu agora há pouco, né? Perdemos o Rubens agora há muito pouco tempo. E o outro autor era o Silvio de Abreu. Mas ele chamou o Rubens porque o Silvio já estava na Rede Globo e o Rubens estava aqui mais próximo e falou, olha aqui, o que a Irene está ponderando, e mostrou as cenas gravadas, e o Rubens falou assim, ela está certa. E aí eles mudaram. Éramos Seis, o depoimento que nós temos agora de um ator que trabalhou com você nessa novela, olha só. Oi, Irene, querida, que saudade. Realmente trabalhar com você foi um prazer enorme, foi uma alegria, porque você traz essa alegria com você, contagia o ambiente com a sua alegria, com o seu humor, com o seu talento, com a sua capacidade. Você é uma pessoa adorável. E eu digo isso de coração, não estou dizendo para puxar teu saco, não. Estou dizendo de coração mesmo, que eu adoro você e eu lastimo profundamente que não tenhamos trabalhado mais juntos, mais vezes também, porque é sempre um prazer. Me lembro perfeitamente da alegria que era trabalhar no Éramos Seis. A minha mãe cozinhava para a família toda. Isso sim que era uma verdadeira dona de casa. Pois então você não teve sorte se casando comigo. Você é um infeliz. É um infeliz
Porque eu não valho nada e só sua gente que presta. Com toda aquela equipe, com todos aqueles colegas, com todo mundo, e principalmente com Henrique Martins, um diretor maravilhoso e que nos deixa muita saudade. Mas, Irene, eu peço a Deus que você continue assim como você é. E, apesar, pode ter qualquer coisa, mas você não sai do nosso coração pela amizade que nós temos. E muito obrigado por ser teu amigo. Ai, que lindo, Otton, não é? A gente chama o Otton de mestre porque ele manda mensagens lindas lá para os nossos grupos, é o nosso mestre. E um dos maiores atores de cinema, não é, que nós temos, é uma maravilha. Na novela Além do Tempo, você fazia dois personagens, não, era um personagem que tinha uma época e depois uma outra época, não é? Aí depois tem Espelho da Vida, que aí você faz duas personagens. Faz duas. Né? Uma numa época, muito má, é isso? E outra mais atual, que seria uma pessoa dócil, tudo isso. Como é que é para uma atriz trabalhar com esses dois momentos em um único trabalho? Oi, Ivan. Esses dois personagens são da Elizabeth Jean. Nessa novela, Além do Tempo, ela foi de uma audácia. Eu nunca tinha visto isso em novela. Por quê? Termina um capítulo, está todo mundo lá em final de 1800, início de 1900. Termina um capítulo, o mocinho e a mocinha estão literalmente morrendo num despenhadeiro, né? E como se fosse um roda-moinho, não é que no outro capítulo, no mesmo capítulo, os dois aparecem numa estação de metrô. Olha, eu fico emocionada, fico arrepiada de ver, porque isso foi de uma audácia dela, de propor isto, né? Nessa última novela, eram duas personagens ao mesmo tempo, né? Irene, você falou aí da Elizabeth Jean. Ela também mandou um depoimento para você, muito carinhoso. É um prazer muito grande poder falar com você, falar de quanto eu te admiro, como essa atriz maravilhosa que você é, como ser humano muito especial. E dizer que, sabe, é uma honra ter você nas minhas novelas. Já fizemos 3 trabalhos juntas e você foi indicada para o Emmy em Eterna Magia. Pensei que a senhora tivesse me perdoado depois de tanto tempo. Senti tanta falta da senhora. Que saudade! Que saudade! Depois, como a Condessa Vitória, acho que você merecia todos os prêmios também. Seu ato de bravura nos atrasou um bocado. Não gosto de esperar, nem que esperem por mim. E agora, recentemente, em Espelho da Vida, que você fez a Margot, que eu escrevi especialmente para você. Meu Deus. Meu Deus, eu estou vendo você. Vicente, pela primeira vez eu consigo ver você. Olha, parabéns pela sua carreira, por ser a pessoa que você é. E eu tenho muita esperança de, em breve, a gente poder trabalhar juntas de novo. Parabéns e tudo de bom para você. Parabéns. Ai, Beth, sou tão grata a você, tão grata por essas personagens. Fala um pouco sobre o teatro a domicílio que você fez. Como é que foi isso? Com meu amigo Raul de Orofino. Isso. Então, eu estava fazendo uma peça, um espetáculo lindo com a Regina Braga, chamado Uma Relação Tão Delicada, lá no Rio de Janeiro. Aí, quando terminou o espetáculo, tinha um rapaz que se apresentou e disse: olha, meu nome é Raul de Orofino, eu leio as suas entrevistas, me identifico muito com você e eu acho que você poderia me dirigir.
eu faço uma coisa chamada teatro a domicílio. Eu falei, bom, então a primeira coisa eu queria ver, quando é que você vai fazer na casa de alguém? Aí ele me levou, eu vi. Falei, olha, mas não é que ele pode fazer mesmo? E aí eu dirigi. Você sabe que depois disso, eu dirigi num projeto muito divertido, que era um teatro dentro do avião. O avião decolava, era um avião que fazia São Paulo-Nordeste. Aí, no que tinha aquele aviso que podia desafivelar o cinto, ele ia até o banheiro, quando ele saía, ele já saía de personagem. Ele era uma mulher e ele não se dava conta. E ele dizia assim, ele não se dava conta, ele dizia assim, o que eu estou fazendo com essa roupa de homem, com esse braço peludo, meu nome é Rosana, como é que eu estou aqui? Era muito divertido, era muito divertido. Pois é, e o Raul de Ouro Fino mandou lá de Portugal uma mensagem especial para você, Irene. Em 1992, eu bati na porta do camarim da Irene Ravache e perguntei para ela, você quer me dirigir? Eu fazia teatro a domicílio. E aí ela disse que queria me assistir, e foi. E aí a gente começou a se conhecer, a ensaiar, e ela dizia para mim, vamos ver se a gente é da mesma enfermaria. Se você gosta do meu jeito, se eu gosto do teu. Sim, a gente é da mesma enfermaria. A gente ria muito, brincava muito. Eu dizia para ela, você tem uma moleca dentro de você. E essa moleca eu tenho visto nesses anos todos. Além de ela ser uma excelente atriz, é uma excelente diretora, ela é meticulosa. Posso dizer que eu aprendi os segredinhos da profissão. E além disso, ela é uma autora. Ela tem esse talento de autora, né? Ela conhece muito bem as palavras. Posso dizer que a Irene tem o dom das palavras. E acima de tudo isso, ela tem um grande dom. Ela sabe amar as pessoas. Para mim, ela é minha família. Um dia no ensaio, eu disse para ela, eu vou te ver envelhecer. Ela perguntou para mim, você sabe o que isso significa? Não. Amor. É amor. Para mim, é minha família. É minha grande amiga. E é assim hoje e será sempre. Muito obrigado por tudo. Eu dei a mão para o Ivan agora, depois para o Juca, porque a gente vai fazendo uma família, né? O Ivan, quando o Juliano é meu segundo filho, que tem 45 anos, quando o Juliano nasceu, a primeira pessoa que chegou lá foi o Ivan. Então, essas coisas a gente, né? Isso é uma coisa que a gente vai guardando, vai ficando, e a gente vai fazendo uma família, né, Juca? Verdade. É. Nós somos uma quadrilha. É uma quadrilha mesmo. Mas não é aquela quadrilha, hein? Eu não sei que quadrilha vocês estão pensando, mas não é aquela. Não é aquela. Muito bem, mais um intervalo agora, é o último do programa. Voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Quarto e último bloco do Persona em Foco de hoje, Juca de Oliveira e Ivan Lima ainda tem algumas perguntas para serem feitas a Irene Ravache. Irene, no espetáculo Os Filhos do Silêncio, você representava uma surda muda. Como foi elaborar essa personagem, a complexidade dessa personagem? Você sabe daquelas coisas que você diz assim, eu quero fazer, e no minuto seguinte você se arrepende, porque você sabe que vai entrar num trabalho insano. Eu havia assistido o espetáculo nos Estados Unidos, e lá eles tinham, eu acho que naquela época eles tinham 6 a 8 grupos de teatro com deficientes auditivos, fazendo regularmente.
E eu fiquei encantada com o trabalho, mas na minha cabeça aquilo era um trabalho para uma deficiente auditiva. Aí fiquei sabendo que iam montar aqui no Brasil com o Odilon Wagner, ia ser um dos produtores. E eu liguei para ele para saber como é que seria isso. E ele disse, pois é, Irene, estamos fazendo testes com algumas atrizes que são deficientes auditivas. E eu falei, Odilon, se você... E ele disse que não estava encontrando assim uma intérprete. E eu disse, Odilon, eu vou torcer muito para você encontrar uma intérprete que seja deficiente auditiva, porque é importante, é bonito, é bom, né? Mas se você não encontrar e você for abrir testes, eu gostaria de fazer um teste. Aí passa um tempo, ele me telefona. E aí, eu falei, olha, Irene, vamos tentar fazer. Ninguém sabia como é que fazia aquilo, né? Aí começa um aprendizado muito grande com especialistas, e era um espetáculo que eu me exercitava tanto que eu tinha dores aqui de tanto sinal que eu fazia. A personagem fazia um discurso. Então ela dizia, meu nome é Sarah Norman Leeds, um nome que eu soletro mais rapidamente com a minha mão do que você fala com a sua boca. Você vê, eu demorei a beça agora. Eu tinha que falar, eu tinha que fazer o Sarah Norman Leeds com muito mais rapidez do que o Odilon. Você só consegue isso com treino. Tem que ser muito treino. Claro. Não é? Então, Agora, foi um espetáculo deslumbrante. Filhos do Silêncio. Quem será que mandou uma mensagem para você? Alguém relacionado a esse espetáculo? Ai, gente, que história é essa de vir me pedir para falar sobre a Ravache, né? Morro de saudade dessa cachorra, tá? A Ravache é uma grande amiga acima de tudo, da qual me queixo muito, porque a gente se vê muito pouco, mas foi uma das primeiras grandes associações minhas com o teatro. O primeiro sonho de trabalhar com a Ravache foi quando eu fiz o Sopro de Vida com a Marilena Ansaldi. A Ravache, por algum problema, não pôde fazer, mas foi aí que eu a conheci. Aí eu fiz um espetáculo de teatro-dança, que era o Tratar com Murdoch, que fez um enorme sucesso aqui em São Paulo. E eu me lembro que ela ficou muito tocada por esse espetáculo. E logo depois eu recebo do Odilon Wagner e dela o convite para fazer Os Filhos do Silêncio. E foi um processo muito criativo, muito bonito. Ela fazia um personagem muito difícil. A Irene fez um trabalho genial, foi premiadíssima por esse trabalho. E nós ficamos colados como amigos. E daí vem o convite, logo depois, para fazer a peça da Maria Adelaide Amaral, que é o De Braços Abertos, que foi talvez o maior sucesso de público e de crítica que eu tive na minha carreira. O casamento dela com o Juca em cena era fabuloso, a nossa relação no processo de ensaios e o resultado junto ao público. A Irene foi uma mestra, uma grande mestra, uma das primeiras. Eu te amo e tenho saudades de te morder. Ô, Posse, o pescoço é todo seu. É um diretor... É um diretor que trabalha em cima do prazer. Faz toda a diferença, trabalha em cima do seu melhor. Ele não vai cutucar o seu pior. Ele não vai te fazer sofrer à toa. Ele trabalha em cima do prazer. É muito legal trabalhar com ele. A gente vai se reencontrar, breve. Lição de amor, depois daquele baile, Doramundo, foram apenas
3 dos inúmeros maravilhosos filmes que você fez, o que te atrai na linguagem cinematográfica? No cinema, o que me atrai é não saber absolutamente o que eu vou fazer. Porque o diretor, ele tem um filme na cabeça, ele tem aquela imagem, ele já conversou com o fotógrafo, e aí você chega com umas coisas que não servem para nada para ele, para nada, porque ele já tem outra coisa e tem que ser o dele. Porque ele tem uma visão maior daquilo. Então, me atrai essa disponibilidade de não fazer aquilo que eu já sei, de não ficar tão dona do meu pedaço. Isso me atrai muito. Irene, Doramundo, João Batista de Andrade dirigiu. Fez questão de mandar uma mensagem para você também. Bom. Irene Ravache, querida amiga, prazer estar falando com você aqui, com Atílio, nesse programa maravilhoso. Olha, eu tenho uma saudade enorme do tempo que a gente trabalhou junto, lá em 78, né? E sabe que eu conheci você numa peça de teatro, acho que foi Roda Cor-de-Rosa, exatamente com Rolando Boldrin. E eu acabei pensando em colocar os dois no filme. Convidei você, convidei o Boldrin, vocês aceitaram e a gente fez aquele filme maravilhoso. Em troca dessa casa, você fica dia e noite na companhia se matando. Dia e noite naquelas máquinas. Vê como anda seu peito. É o meu trabalho. Mas Pereira, em São Paulo você encontra emprego melhor. Longe da polícia, longe dessas vagabundas. Se você não pensa na gente, pensa no nosso filho. O que vai ser dele vivendo aqui? Vai ser um ferroviário. Um ferroviário igual ao pai. Aliás, está aqui, olha aqui, o prêmio de melhor filme, né, lá em Gramado. E eu ganhei também o prêmio melhor diretor. Eu acho você uma das melhores atrizes brasileiras. Tenho uma admiração enorme por você, pelo seu caráter também, pela sua coragem, pela sua seriedade no trabalho que você faz, a seriedade como você vê o mundo, como vê o Brasil. Então, um grande abraço com essa admiração toda que eu acabei de transmitir. João. Eu estava vendo os prêmios do João. O João é um cineasta muito sério e nem por isso os filmes dele deixam de ser lindos, né? São lindos os filmes do João. Irene, o último vídeo que nós temos para lhe mostrar é mais que um depoimento, é um tributo a você como artista e como pessoa. Há pessoas que nos aconselham, e nos dão a mão. Há pessoas que nos aconselham, que nos dão a mão, que nos dão um empurrão e que nos ajudam a subir alguns degraus na vida. Irene Ravache, juntos subimos, para mim, uma escadaria imensa de onde eu pude avistar um novo horizonte na minha profissão. Depois da Irene, eu sou um ator mais confiante, eu sou um ator muito mais confiante. Eu sou um ator mais atento às palavras ditas, eu sou um ator mais atento ao ouvir o outro. Irene Ravache é minha grande amiga, mas profissionalmente ela é um divisor de águas na minha vida profissional. Antes da Irene eu era um, depois da Irene eu sou outro, com certeza muito melhor. Eu passei pelas mãos dela, feliz de quem passará ou tenha passado. Obrigado, Irene. É verdade, Ai, que lindo! Ai, Caruso, que coisa, Caruso, muito obrigada, que coisa linda. Caruso, ele é um grande companheiro de cena. Ele, como você, Juca, como você, porque a gente se diverte. A gente, se não se divertir em cena, tem que se divertir em cena, né? Irene, para encerrar o programa, mais de 50 anos entre palcos e telas,
o que é que toda essa experiência sua, nesse tempo todo, o que você poderia condensar num breve recado para quem está começando a carreira agora? Essas coisas são difíceis, né? Se você vai trilhar essa profissão, não vai para curtir, vai para trabalhar. Trabalhar não significa sofrer, não, mas vai para trabalhar o processo de estar. E trabalho, frase do Abu Janra também, qualidade não é ocasional, qualidade é resultado de trabalho. Vai trabalhar, vagabundo. Não são os deuses que vão te escolhendo, não, mas eles vão separando assim o teu caminho. E de vez em quando tem um que está meio distraído, fala assim, o que a Irene está fazendo ali? Ela pensa que ela está acertando tudo. Vamos tirar um tapete dela, né, para ela não pensar que ela é a rainha da cocada. Em compensação, tem outros que falam assim, o que a Irene está fazendo ali? Vamos jogar os dados a favor dela nisso aqui. E te dão uma levantada.